Muito boa tarde, amigos, ouvintes, internautas, seguidores do programa Motivar, aqui Instagram do programa Motivar, amigos seguidores das mídias sociais do Edson, tanto Facebook, bem como Instagram, YouTube do programa Motivar. Aliás, quero mais uma vez lembrá-los, acompanhe a programação da Rádio Rural, segue o Edson, segue as mídias sociais do programa Motivar. E não está inscrito ainda no canal do programa Motivar no YouTube? 111, hoje vai ser o 112º vídeo do nosso canal lá no YouTube. Importante que tu dês a tua clicada para inscrever-te lá e ajudar, prestigiar, nos auxiliar no crescimento do canal, tá bom? Aguardo vocês se inscrevendo no canal do programa Motivar no YouTube. Amigos, mais uma vez com vocês aqui, Edson Dornelles, somente aqui no Instagram hoje, por problemas técnicos. Mais tarde, a programação vai estar também no Facebook, tá certo? Mais tarde também vamos ter o programa de hoje, o tema de hoje, 12 de novembro de 2020, também no Facebook, nos dois perfis, o 1 e o 2 do Edson, mais tarde também, como é de praxe, no canal do programa Motivar no YouTube. Amigos, quero dizer-lhes que hoje, dia 12 de novembro, faltando 3 dias para as eleições, sinto a cidade de Mossoró corrida, fumegante, muita panfletagem, carro de som, muita gente fazendo barulho pelas ruas. É realmente um momento muito importante pela qual estamos passando. Dia de hoje, quero dizer-lhes que 12 de novembro, o tema que vamos abordar é aprenda com os teus erros. Parece algo bem trivial falar em aprenda com os teus erros. Quantas vezes nós já escutamos isso dos pais, de um chefe, de um colega, marido, namorado, namorada, ou quantas vezes nós mesmos já falamos algo nesse sentido para nós. Quando a gente tem uma grande dificuldade, um grande problema, o nosso lado positivo, o nosso lado vibrante, aguerrido, o nosso lado inteligente e sensível, perspicaz, consegue nos mostrar que apesar das derrotas, apesar das dificuldades, todos estes estão sendo momentos que se caracterizando por serem momentos de crescimento, de aprendizado. Quantas vezes já vimos nas mídias sociais aquele post que diz: pedras no caminho são muitas, recolho-as uma a uma e assim estou construindo o meu castelo. Tem que ser assim, meus amigos. Problemas todos nós temos, pequenos, médios, grandes. A grande diferença é como nós lidamos diante de todos eles. Alguns encaram os problemas de forma realmente vibrante, de forma adequada a quem quer vencer na vida, mas outros muitas vezes sucumbem diante de alguns problemas considerados mais difíceis, problemas um pouco maiores. Então, é importante que tenhamos a consciência de que problemas todos nós teremos. E esse tema de hoje, aprenda com os teus erros, por mais trivial que possa parecer, por mais elementar, por mais repetitivo que seja em nossas vidas, com certeza já escutamos muitas vezes: tem que aprender com os teus erros. Meu amigo, erra, não aprende e continua a errar. Porque cometer erros é uma coisa extremamente comum. Erra o grande, erra o médio, erra o pequeno, todos erram. A grande diferença que reside de um para o outro é a forma como reagem diante desses erros. Alguns reagem bem e aprendem, outros reagem mal, sucumbem, caem, desanimam, mas não tiram dos problemas, das derrocadas, dos tropeços, os verdadeiros aprendizados que a vida, que o universo estão querendo te mostrar. Importante ponderar sobre isso, muito, muito importante, tá certo? Então, meus queridos amigos internautas, meus queridos seguidores
do Instagram do Programa Motivar. Repito, hoje só pelo Instagram do Programa Motivar, ao vivo. Mais tarde, também a reprodução no Instagram do Edson Dornelles, também nos 2 perfis do Edson do Facebook e no canal do Programa Motivar no YouTube. Tá bom? Ficamos hoje só com um canal, mas já é o suficiente pela quantidade de seguidores que temos aqui no perfil do Programa Motivar aqui no Instagram, @Programa Motivar, tá bom? Na verdade, essa frase, aprenda com os teus erros, ela é velha, velha. Já escutei muitas vezes, eu diria para vocês que estou careca de tanto escutar, porque quem quer crescer na vida, obrigatoriamente precisa ter a consciência de que é necessário aprender com seus próprios erros. Agora, também dá, prestem atenção, para aprender com os erros alheios. Eu diria que é também muito inteligente, porque aprender com os erros dos outros, e isso é possível, a gente perceber à nossa volta colegas, familiares, colegas de empresa, inclusive, que cometem erros pessoais e profissionais e muitas vezes lidam com eles com muita habilidade, com muita maestria. Vamos aprender não só com o erro dele, bem como com a forma como ele driblou essa dificuldade. Aquele problema que o amigo teve, o colega teve, algum familiar teve e que não conseguiu driblá-lo com tanta habilidade, também nos serve para nos mostrar como é que a gente pode ou como a gente não deve reagir. Porque aprende-se não só nos acertos, aprende-se nos erros nossos e dos outros. Aprender com erros alheios, eu diria, pessoal, que é mais fácil, talvez inteligente, mas muito mais tranquilo. Mas é importante sabermos diagnosticar verdadeiramente quais são os erros que nos acometem e quais erros que o nosso colega foi acometido ou cometeu explicitamente. Ter essa sensibilidade para percebermos que quando se erra, há que se mudar. E a mudança nos permite muitos aprendizados. Pior cego é aquele que não quer ver. Conhecem esse ditado? Eu cresci escutando. O pior cego é aquele que não quer ver. Portanto, é importante conseguirmos enxergar, nos autodiagnosticarmos sobre onde estamos errando. Porque, feito esse diagnóstico, fica muito mais fácil mudar. E a mudança vai mostrar com todas as letras que tu estás aprendendo, que do jeito anterior não funcionava, mas que muito provavelmente do novo jeito, com o novo estilo, com a nova conduta e por consequência com as alterações promovidas no teu comportamento, que as coisas vão acabar bem. E tu deves lembrar também e perceber, todos nós temos que perceber, que só existe essa frase, aprenda com os teus erros, porque existe a palavra mudança. Para aprender, a gente precisa mudar. Tu deves lembrar também que já abordamos o tema sobre a mudança, a arte de mudar, aqui no programa Motivar. Esse tema já foi abordado e eu lembro bem, o título foi Por que é tão difícil mudar? É um tema muito interessante, foi um tema muito bacana de discorrer sobre ele aqui. Eu lembro de muitas participações dos amigos internautas, porque é um tema que chama atenção. Por que é tão difícil mudar? E ele está totalmente correlacionado ao tema de hoje, aprenda com os teus erros. Porque para mudar, fatalmente, a gente vai chegar num estágio de aprendizado. E este é o nosso tema, aprender com os erros. Eu acrescentei hoje, agora há pouco, aprender com os teus erros, mas aprender também com os erros alheios. Isso também vale, meus amigos, aprender com erros alheios. E vejam que a mudança é uma palavra muito forte, é uma palavra muito significativa e que está totalmente ligada a outra chamada humildade. Porque a pessoa que tem humildade, característica é essa, tão necessária para quem quer possivelmente vencer na vida, para quem quer prosperar. Essa palavra humildade, ela é necessária para conseguirmos prosperar.
A humildade, ela é necessária para encontrarmos o caminho das necessárias mudanças e, por consequência, da obtenção da arte de aprender com os nossos próprios erros. A humildade para enxergarmos nossos erros, para conseguirmos promover mudanças e, por consequência, chegarmos num estágio de aprendizado com os próprios erros é fundamental, gente. A partir do momento que eu adquiro um certo grau de maturidade, certo grau de independência emocional, a partir do momento que eu adquiro um certo grau de conhecimento, de autoconhecimento, eu consigo diagnosticar os meus erros e a partir daí mudá-los, alterar meu comportamento, alterar a minha forma de pensar e de agir, demonstrando claramente que eu estou aprendendo com os meus erros. Isto é fundamental, meus amigos. A verdade é que todos nós cometemos erros. Isso é indiscutível. Todos nós cometemos erros. E vejam que não é só quem comete erros, muitos erros ou erros grandes, que precisa aprender com eles, mas também quem comete poucos erros. Quem erra pouco, é evidente que também precisa mudar. Por quê? Porque provavelmente quem erre pouco já esteja num estágio mais avançado, já esteja mais próximo da excelência. Quem busca a excelência é evidente que erra menos. Quem busca a excelência. Então é importante que enxerguemos que quem busca a excelência e planeja para si e para os seus familiares uma vida de abundância, vai com toda certeza, meus amigos, ter uma vida de prosperidade. Há que se conseguir, vejam bem, há que se conseguir mudar. A arte da mudança é sempre um desafio. Todos nós queremos aprender. Todos nós, quando erramos, queremos tirar daqueles erros alguns aprendizados, mas sem a devida humildade, nós nunca chegaremos a esse estágio de maturidade, de autoconhecimento, de desenvolvimento intelectual próprio, para aí sim conseguirmos fazer com que as mudanças aconteçam em nossa vida. Tu tens que chegar a um estágio de maturidade para conseguir com muita humildade e inteligência, porque o humilde é inteligente, o humilde enxerga onde erra, reconhece que errou, admite muitas vezes publicamente que errou, pede desculpas muitas vezes até por erros causados a terceiros, como alguns técnicos de futebol fazem, quando reconhecem que erraram na avaliação daquele jogo, substituíram mal e pedem desculpas depois das entrevistas, reconhecendo que a torcida está decepcionada, que a torcida está triste. Há que se reconhecer sim os próprios erros, porque esse é o primeiro ponto necessário a ser observado para quem quer mudar, para quem quer crescer, para quem quer aprender. Que isto sirva sim de aprendizado na tua vida, meu amigo. E assim tu verás com muito mais facilidade os motivos pelas quais às vezes tu ganhas e às vezes tu perdes. E não como aqueles que quando ganham acham que o mérito é seu e quando perdem colocam a culpa no além. Alguns técnicos de futebol fazem assim. Quando ganham, eu realmente procurei mudar o time entendeu bem o que eu queria e executou em campo. Quando perdem, o time realmente não entendeu o que eu expliquei, não executou com precisão aquilo que eu orientei, não fizeram aquilo que eu pedi, algumas peças não funcionaram, alguns jogadores estavam muito mal no dia de hoje. Pessoal, é muito fácil assim. Quando vence, o mérito é seu. Quando não vence, a culpa é dos outros. Aí é feio, é deprimente esse tipo de conduta. Esse tipo de profissional acaba não conseguindo mudar porque não enxerga seus próprios erros. E não enxergando seus próprios erros, também não vai aprender com eles. Só aprende com os erros quem consegue enxergar que errou e tem um exato e imenso desejo em seu coração de mudar tudo isso. Só consegue enxergar e aprender com seus próprios erros quem consegue se autodiagnosticar, consegue perceber com clareza os seus erros e tem uma enorme vontade, um imenso desejo de crescer e de ser uma pessoa diferente. Tá certo? Muita atenção com isso. A humildade dos grandes
é que fez e faz com que eles mais rapidamente consigam crescer. Para isso, tem que ter a humildade e o auto-reconhecimento de que é uma pessoa diferente, porque reconhece que erra, como todo mundo erra. Reconhece que precisa mudar, como nem todos admitem muitas vezes. E quem admite que precisa mudar é porque está aprendendo que do jeito anterior não funciona e que precisa, por consequência, para buscar um resultado de excelência, fazer o que os grandes homens estão fazendo. E aí o amigo internauta me pergunta, mas o que os grandes homens fazem? São humildes, reconhecem quando erram, trabalham 12, 13, 14 horas por dia sem reclamar, trabalham muito sem se vitimizar, trabalham muito enxergando a real necessidade de ter uma conduta diferente, ter um comportamento diferente, ter ações diferentes, porque assim não consegue mudar. Vocês estão lembrados que aqui no programa Motivar eu costumo dizer que se tu não gostas do que tu estás obtendo, preste atenção nas tuas atitudes, no que tu estás fazendo. Tu não gosta do que tu estás ouvindo, preste atenção naquilo que tu estás emitindo, naquilo que tu estás falando. É a lei da ação e reação da física. Mudar é preciso. E para mudar, tu tens que enxergar que há a necessidade dessa mudança. Humildade nessa hora e coerência, sensibilidade, perspicácia, são características importantes no conjunto da obra para que tu te tornes uma pessoa bem diferente. Tem que ser assim. Não adianta querer inventar e não adianta querer colocar a sujeira para baixo do tapete. Se está errando, com toda certeza os resultados não estão surgindo. E se os resultados não estão surgindo, tu tens duas opções: ou muda ou continua com resultados pífios. Tá certo? Quem costuma achar que os outros são os responsáveis pelos seus insucessos, pessoal, é uma prova clara de que mente para si mesmo. É uma prova clara de que não quer reconhecer que está errando e, por consequência, jamais vai conseguir aprender com os próprios erros. Quem não aprende com os próprios erros tem que ter um mínimo de habilidade para aprender pelo menos com os erros alheios. E tem gente que consegue aprender com os erros alheios. Volta ao exemplo do futebol. Ao analisar um determinado jogo, um cronista esportivo, um jornalista, consegue ou não consegue aprender com os erros que aqueles técnicos estão cometendo? Dá ou não dá para tirar lições dos erros que os outros cometem ao escalar seus times? Dá ou não dá para enxergarmos erros e automaticamente percebermos que não podemos cometer os mesmos na execução das nossas atividades? Dá para aprender com os nossos erros, é mais doloroso, mas é muito efetivo, gente. Mas dá também para aprender com os erros dos outros. Eu diria que a eficácia de aprender com os erros dos outros é um pouquinho menor, porque tu não está sentindo na própria pele. Aprende mais rápido e de forma mais contundente aquele que sente na própria pele os efeitos de seus erros, de seus fracassos e de seus vacilos. Tá ok? Para finalizarmos o programa de hoje, dia 12 de novembro de 2020, eu quero dizer para vocês: convenhamos, amigos, convenhamos, meus amigos, minhas amigas, quem não aprende com os próprios erros não merece prosperar. Afinal, não existe mudança de comportamento, mudança da forma de pensar, se tu não conseguires enxergar a cada vez que tu cometes erros. Como é que pode se esperar uma mudança de comportamento de determinada pessoa se ela não consegue, ou muitas vezes se ela não quer enxergar os seus próprios erros, os seus vacilos, as suas discrepâncias de comportamento? Não muda, não cresce e até, eu diria, que não merece crescer. Presta atenção. Como é que tu pode desejar, por exemplo, ser uma pessoa melhor sem conseguir enxergar teus erros? Como é que tu pode ser uma pessoa melhor e visando prosperar na vida se tu não te esforças para enxergar os teus próprios erros? É importante, meu amigo, minha amiga, que tu te esforces incessantemente para aquele verdadeiro
muitas vezes dolorido, autodiagnóstico de que tu estás vacilando muito. É muito difícil, por exemplo, quem perde um emprego admitir que só perdeu o emprego porque cometeu muitos erros. Nós sabemos que normalmente quem comete muitos erros e perde o emprego, normalmente não consegue enxergar uma boa parte destes e acaba, muitas vezes, achando que foi injustiçado com aquela demissão. Como é que neste caso esta pessoa vai mudar o comportamento nos próximos empregos se não conseguiu enxergar com precisão onde errou nas demissões anteriores? Te esforces, meu amigo, te esforces muito para que tu consigas enxergar, te autodiagnosticar nos pontos que precisam ser alterados. Porque a partir do momento que tu enxergares determinados pontos, e de preferência todos os pontos que precisam ser alterados, tu vais conseguir mais facilmente prosperar em tua vida. Acredite que isso vai te fazer entender que vale a pena ser humilde e vale a pena pensar diferente e se comportar diferente, para aí sim prosperar de verdade na tua vida. É o meu sincero desejo, é a mensagem que eu deixo nesse programa de hoje, cujo título é Aprendas com os teus erros, e que eu acrescentei aqui, aprenda também com os erros de terceiros. Também vale, também funciona, também pode ser muito útil aprender com quando eu erro e quando os outros erram, desde que tu estejas efetivamente atento, observador, perspicaz, que tu tenhas sensibilidade para enxergar efetivamente o erro onde erra o ser humano, tá bom? Esse é basicamente o conteúdo que eu gostaria de abordar com vocês no dia de hoje. Não sem antes mandar um abraço para os apoiadores do programa Motivar. Easy Institute Inglês em 12 meses, que está começando com uma promoção fantástica aqui em Mossoró de Black Friday. Quem quer aprender inglês agora ou em 2021, agora é a oportunidade, não percas. Quero mandar abraço também para a turma do Laboratório Análises, exemplo de excelência, de crescimento e de investimento em tecnologia de ponta, por consequência, investimento em qualidade, tá certo? Eu quero mandar um abraço também para a Ana Paula, nossa consultora dos óleos essenciais do Terra, os óleos milagrosos, 100% naturais, extraídos das plantas da empresa do Terra. Fantásticos, alguns dizem medicamentos, mas na verdade são óleos naturais que substituem essa farmacologia tão prejudicial aí que a gente usa no dia a dia. Os óleos do Terra em Mossoró podem ser obtidos através do contato com a Ana Paula, 84 99616 9696. Um abraço também para os colegas e parceiros da Smart. Smart, pessoal, que trabalha com uma série de produtos, uma série de linhas e agora está focando muito, tanto nas obras, bem como na terceirização, mas principalmente na certificação digital. Telefone para o Tarsis para entender melhor o porquê que as pequenas e microempresas todas precisam emitir nota fiscal. Por consequência, precisam se adequar à certificação digital. Isto é lei, meus amigos, não tem como fugir. Telefone para o Tarsis, aqui em Mossoró, 84 981 74 1000, que ele vai te explicar tudo sobre essa nova questão da certificação digital, tá certo? Tarsis, 981 74 1000. E para finalizar, eu quero mandar um abraço também para a Tassiana Bezerra, nossa parceira, fiel parceira, desde o início da abertura do programa Motivar, em novembro do ano passado, onde começamos a parceria e a conhecer e a divulgar os produtos da Fefi Intimates. Na verdade, o programa Motivar começou a divulgar a partir dali, mas a minha esposa sempre, há muitos anos, utiliza os produtos da Fefi Intimates, dita por muitos como a queridinha das mulheres,
porque tem uma linha de moda feminina, moda senhora, moda gestante e principalmente moda roupa de lingeries. As lingeries da Fefi Intimates são dignas de nota, preço, prazo e qualidade. Um grande abraço aos amigos também da Clínica Oitava Rosado, onde a doutora Isabelle Paulini atende, uma das principais psicólogas e sexólogas do estado do Rio Grande do Norte. Aos amigos que entraram no programa agora, eu agradeço, mas chegaram um pouquinho tarde, lembrando que daqui a poucos minutos estará à disposição no canal, aqui no perfil do programa Motivar. Hoje não estamos transmitindo ao vivo o programa Motivar pelo Facebook por problema técnico, mas teremos nos meus dois perfis, do Edson Dornelles e Edson Dornelles 2, Facebook, mais tarde também este vídeo de hoje, de aprendas com os teus próprios erros, tá certo? Então, os amigos do Instagram, do Facebook e do canal do YouTube terão à disposição este material. É o 112º vídeo que vai ao ar hoje no canal do programa Motivar no YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal do programa Motivar no YouTube, eu diria que está perdendo tempo. Se não for para apreciar, está perdendo tempo de nos ajudar. Inscreva-te, por favor, no canal do programa Motivar no YouTube. Como se diz, dá essa força para os amigos, tá bom? É verdade, professor Francisco Júnior, prazer tê-lo aqui conosco, diretamente de Natal. Tem gente que não aprende com os erros. Tem gente que vai tomar na cabeça a vida inteira, mas não consegue mudar de comportamento. E não consegue mudar de comportamento porque não consegue ou finge que não quer ver quais são esses verdadeiros erros. Às vezes é doloroso o autodiagnóstico, porque ele te faz enxergar que tu és um vacilão, que tu és um equivocado extremo, que tu és um pobre de espírito muitas vezes, meu amigo. Para ti, para mim, para todos nós, o autodiagnóstico é fundamental, tanto para a saúde na mulher, como a gente tanto fala nas campanhas, né, do exame do toque, bem como para o exame do toque mental. Te autoavalie para enxergar aonde tu precisas mudar, para a partir de então ter condições e mais forças para promover mudanças, estas que te vão gerar muito aprendizado, tá bom? 15 de novembro, eleições municipais em todo o Brasil, para vereadores e também para a prefeitura. Não deixe de votar bem, não aceites vender o teu voto, não te corrompas, te sintas ofendido ou ofendida, minha amiga, quando algum candidato te oferecer dinheiro, presente, pneu, bateria de carro, como me pediram nos últimos dias, quando te pedirem ajuda para pagar conta de luz. Nessa semana teve um eleitor que me disse: Edson, eu estou com 2 contas de luz aqui pendentes, me dá essa força que aí eu voto em ti. Amigos, eu me sinto extremamente ofendido, abomino esse tipo de conduta do pidão e também de quem corrompe. Está errado, está na hora de termos uma Câmara Municipal, no nosso caso aqui em Mossoró, completamente diferente. Vamos limpar a sujeirada. Não é à toa que eu, se eleito, Edson Dornelles 51111, vou abrir mão do meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Precisa isso, Edson? Não é necessário abrir mão do sigilo bancário, fiscal e telefônico, mas eu diria que é uma forma de mandar um recado para os corruptores, mandar um recado para os outros vereadores que pensam em se corromper, que nem cheguem perto de mim com esse tipo de propostas, com esse tipo de assunto de ladainha. Eu não quero dinheiro escuso. O vereador é muito bem pago, ele tem verba de gabinete para as despesas do gabinete. Não há necessidade e nem deve se aceitar dinheiro de propina. É imoral, é sacana, é cruel com o povo, com a educação, com a saúde.
que está totalmente debilitada em todo o Brasil. Não é honesto e não é correto para com os teus filhos, que daqui a pouco, como alguns vereadores de Mossoró agora, estão saindo do mandato, estão sendo caçados, quase que algemados, condenados a 2 anos e 10 meses de prisão. É isso que se quer? Continuar a votar em quem não tem condições morais de representar o povo de Mossoró? É isso que se quer? Um candidato que nem termina o seu mandato e é sacado de lá, condenado à prisão? Vocês já imaginaram isso? Que vergonha para ti como eleitor ver o teu candidato quase saindo algemado da Câmara Municipal. Imagine para a família, apesar de que tem gente lá saindo condenado à prisão e substituindo por um familiar na disputa. Gente, o povo de Mossoró merece muito mais respeito. Lógico que, se tu conseguires enxergar no teu candidato todas essas características top, morais, éticas, princípios, e ele ainda tem nível cultural e conhecimento e propostas para ser um grande representante, perfeito, vote no teu candidato. Lembrando que as propostas do Edson não param por aí de abrir mão de sigilo bancário, fiscal e telefônico, de enxugar as despesas de gabinete, de tirar 3 dos 8 assessores parlamentares que são desnecessários, substituindo-os por 3 elementos da saúde para ajudar a saúde precária da nossa população, que não tem serviço de terapia, só da consulta com o psicólogo. Se precisar de terapia, o município e o SUS não fornecem. Consultem as minhas propostas, Edson Dornelles, Facebook e Instagram, e verifiquem o que eu penso sobre isso e como eu acredito poder contribuir com a população moçoroense com dias melhores. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Muito mais durante o dia, durante a tarde, durante a noite, durante a semana. Pessoas que com calma assistem os nossos vídeos, a nossa programação, todas as nossas mensagens que visam de verdade tocar o coração, mas também nessa época de eleições, tocar na consciência de todos nós, para que não cometamos mais tantos erros. Um beijo no coração de todos vocês. Amanhã, sexta-feira, dia 13 de novembro, amanhã, sexta-feira 13, dia de sorte para todos nós, desde que acreditemos nisso. Amanhã, dia 13 de novembro de 2020, antevéspera das eleições municipais, eu estarei de volta aqui com vocês, programa Motivar, e agradeço e digo-lhes, mais uma vez, foi um privilégio ter estado com vocês.